Olá, eu sou o Fabiano Alencar da F-Multi Automações e esse é mais um vídeo do curso Arduino para quem nunca viu. Um curso dedicado àquelas pessoas que não conhecem da plataforma Arduino, estão começando agora, estão ainda sofrendo com alguns comandos e é dedicado ao ensinamento básico dessa incrível ferramenta. Nessa aula número 5, vamos falar então das portas digitais, que são as portas de controle do Arduino, são portas onde podemos acionar relés, LED, podemos fazer a recepção de alguns sensores, enfim, são portas de extrema importância, a gente tem que entender aí o básico dela, como que elas se comportam, como que funcionam essas portas no Arduino, tudo bem? Vamos dar seguimento então aqui. Eu estou aqui mais uma vez no Circuits I/O. Vou chamar a atenção para vocês aqui no meu canto. Eu tenho um Arduino Uno. Vou dar um destaque nele aqui. As portas digitais no Arduino Uno são essas portas que estão aqui em cima. Elas vão do 0 ao 13. Tá? Sendo o 0 também utilizado como RX e o 1 como TX para troca de dados seriais. Dados seriais que veremos numa outra aula. Da porta número 2 a número 13, portas somente digitais, sendo que a 3, 5, 6, 9, 10 e 11, que são essas que tem esse acentozinho do tio aqui do lado delas, são na verdade saídas que podem ser controladas por PWM, né? A gente vai ver também isso mais lá para frente, o que é um PWM, como que ele funciona. Basicamente, todas essas portas aqui, da 0 a 13, ou seja, essas 14 pinos que estão aqui em cima nesse Arduino, eles podem ser configurados como entrada ou como saída, onde podemos então ler dados de entradas em formato digital e acionar cargas também nesse mesmo formato digital. Lembrando a todos que já conhecem e falando aqueles que não conhecem também, um dado digital na verdade é um dado que só pode assumir dois tipos de informação, dois tipos de comportamento, dois tipos de estado. Que a gente chama de estado lógico baixo, nível lógico baixo, e estado de nível lógico alto, ou nível lógico alto, que seria aí 0 e 5 volts, também conhecido como estado 0 e estado 1, que é o que forma aí a popular tabela binária, que é na verdade a linguagem das máquinas, tá? Tudo bem? Aqui a gente já sabe que as entradas vão dar 0 a 13. Aqui do lado, nesse mesmo quadrinho, eu fiz um circuitinho aqui no Circuit I/O, só para demonstrar o funcionamento. Vou tirar esse Arduino aqui para ele não atrapalhar. Eu tenho aqui uma fonte de alimentação, essa aqui, uma fonte que me fornece 5 volts. Estou utilizando 5 volts para fazer essa demonstração, porque o nível 5 volts, também conhecido como nível TTL, a gente não vai se aprofundar nisso, é um tipo de tecnologia, é o mesmo utilizado pelo Arduino. Então, o Arduino também reconhece níveis lógicos entre 0 e 5 volts nas suas portas digitais ou analógicas, e esse também é o nível de sinal que ele emite para o controle de algumas cargas. Tudo bem? Aqui eu vou fazer uma pequena demonstração. Vou aqui ligar. Então, eu tenho uma fonte de alimentação, um multímetro ligado em voltímetro. Esse multímetro está medindo a saída desse botão aqui. Esse botão vai fazer o acionamento do LED. E esse resistor de 220 ohms está aqui para fazer aí a queda de tensão, para controlar o nível de corrente sobre o LED. Tudo bem? Vamos ligar aqui o sistema. Já está inicializado. Só para que a gente possa fazer aqui para efeito de comparação, a gente vê aqui que a fonte está fornecendo 5 volts. Né? E no momento está chegando aqui em cima desse componente 49 milivolts, ou seja, é uma tensão muito baixa. Tá? E quando eu aperto esse botão aqui, ó, além do LED acender, a gente vê que o multímetro marca 5 volts. Tá? De uma maneira bem rudimentar, isso é exatamente o que acontece dentro do Arduino. É como se esse botão aqui fosse uma porta digital do Arduino. Quando ela está em nível lógico alto, é como se um botão dentro dela fosse pressionado aqui e é enviado então 5 volts para essa saída. E esses 5 volts é capaz então, nesse exemplo, de acender o LED. Quando eu solto, o LED apaga, o nível de tensão é muito baixo. Tá? Lembrando que para efeito aí de comparação, a gente vai considerar sempre de 0 a 1 volt como sendo nível 0. Acima de 3,5, 4 volts, a gente considera nível lógico 1.
E o que está ali entre 1 e 3,5, mais ou menos, a gente vai considerar como ponto flutuante. Ele nem é 1 nem é 0, é considerado um ruído na eletrônica. Uma coisa que nem é 1 nem é 0. Tá? Inclusive, essa tensão pequenininha aqui de 49 milivolts, dependendo da intensidade da fonte, lembrando que a gente está utilizando um software que é 100% ajustado, mas no mundo real não é bem assim que acontece. Essa fonte poderia estar variando em valores de 5 a 6 volts, como eu estou mexendo aqui agora, está vendo? A gente tem um aumento da tensão mesmo estando em aberto. Esse problema a gente consegue resolver com um recurso chamado resistor de pull-down. Veremos isso mais para frente numa aula dedicada só a isso. Tá? Então, é só para dizer que existe uma solução para esse problema. Basicamente é isso. Então, quando esse botão é pressionado, ele manda 5 volts. Quando o botão é solto, ele não manda nada. Valores baixos de 1 volt, 1,5 volt é 0 volt, é nada. Né? Não tá mandando informação nenhuma. Tá um ponto em aberto aqui. E é dessa forma que se comporta o nosso Arduino. Como eu disse há pouco, se for um Arduino, esse Arduino aqui está até acendendo aqui, porque ele está com um programa exemplo dentro dele, que é o Pisca-LED. A gente vai ver mais para frente como que funciona esse programa, para poder fazer essa simulação, tá? Vamos deixar ele quieto por enquanto aqui. É assim que se comportam essas saídas. Então, essas saídas digitais, uma vez elas configuradas como entrada ou saída, elas vão ter esse comportamento. No caso de entrada, elas vão receber 0 ou 5 volts para tomar uma ação. No caso, se ela for configurada como saída, então ela vai enviar para um pino desse 0 ou 5 volts para controlar determinado componente. Tudo bem? Só para dar prosseguimento à aula, você pode estar se perguntando aí, como que eu vou configurar, como que eu vou saber se uma porta é entrada ou saída, como que eu determino, como que eu sei se a 1 é entrada, a 2 é saída, a 4 é entrada, enfim. Esses parâmetros são configurados dentro do seu programa. Então, essas portas elas são chamadas bidirecionais, ou seja, a tensão tanto pode entrar quanto sair por elas. Ou seja, tanto eu posso injetar 5 volts para que ele reconheça que o estado solicitado a ele seja o de nível lógico alto, como eu posso programar para que ele emita, né, para que ele transmita através desse pino uma tensão equivalente a 0 ou 5 volts. Lembrando que 0 é o mesmo que 0 na tabela binária e 5 volts é o mesmo que 1 na tabela binária. Isso porque estamos trabalhando com o padrão TTL, que é de 0 e 5 volts. Tá? A título de curiosidade, existem outros padrões aí de níveis de tensão. Então, você tem 3.3 volts e 0, enfim, 9 e 0. São outros que a gente não vai entrar aqui nesse mérito nesse momento, até porque o nosso Arduino trabalha com 0 e 5 volts. 0 volt quando não entra nada, 5 volts quando entra 1. Quando entra nível lógico 1, 0 volt para nível lógico baixo. Tudo bem? Bom, vamos dar então seguimento aqui mostrando um pouco do código. Bom, pessoal, abri aqui a minha plataforma do Arduino, a minha IDE, para que a gente possa então entender como que eu configuro um pino como entrada ou como eu configuro ele como saída. Tá? A programação para isso é costumeiramente feita dentro do Void Setup. Porque uma vez que você define no seu programa que aquele pino é entrada ou que aquele pino é saída, não se faz necessário fazer alteração dessa propriedade. Tá? O comando com o qual a gente faz isso, está aparecendo aí na tela para você, é o pin mode. Pin mode, abro parênteses e coloco duas informações dentro desse pin mode. Eu coloco o número da porta que eu quero, vamos supor que seja a porta número 4. Vírgula, qual é o tipo? Qual é o tipo dessa porta? Se ela vai ser entrada ou saída. Então eu uso input para dizer que ela é de entrada e uso output para dizer que ela é de saída. Vou dar um exemplo aqui, colocar a porta número 5 como saída. Algumas coisas a comentar aqui dentro desse pequeno código. O Arduino já tem aí, dentro das suas configurações, dentro da sua biblioteca padrão, a gente vai ter uma aula dedicada só a bibliotecas, para entender o que é isso. Dentro da sua biblioteca padrão já tem alguns comandos embutidos, e esses comandos eles podem ser reconhecidos pela cor.
Se você prestar atenção, o nome Pin Mode, ele aparece alaranjado e o input, ele aparece azulado, tanto input quanto output, indicando para a gente que se trata de um comando válido, tá? Se eu colocar aqui um Pin Mode, tudo minúsculo, por exemplo, pode ver que ele aparece preto, ou seja, se eu tentar compilar esse código, provavelmente ele vai dizer que Pin Mode ele não conhece, ele não sabe o que é Pin Mode e vai dizer que é um erro de sintaxe. Erro de sintaxe é quando acontece um erro de escrita, quando escrevemos alguma coisa que o nosso compilador não compreende. Tudo bem? Então, os códigos que estão aparecendo aí na tela ainda para vocês, o Pin Mode se escreve tudo minúsculo, o M do mode é maiúsculo, que é o modo de pino, né? Qual que é o modo de pino? Dentro do parênteses, a gente coloca então a porta, que a gente está querendo trabalhar, de 0 até 13, vírgula, e na sequência coloca input, se eu quero que ela seja de entrada, e output, se eu quero que ela seja de saída. Eu quero que ela saia a informação dela. Tudo bem? Agora aqui dentro do nosso void loop, vou só demonstrar para vocês, lembra esse programa que eu estou escrevendo aqui, ele não quer dizer nada com nada, se eu fizer aqui uma verificação, e não vai dar erro nenhum, porque não tem erro de sintaxe, mas também se eu gravar no Arduino, ele não vai fazer nada, tá? Eu vou só mostrar como que eu faço, então, quando eu quero que uma saída, no meu caso aqui a saída número 5, como que eu quero que essa saída fique em nível lógico alto ou zero, ou nível lógico baixo, né? 5 volts ou zero, para ligar ou desligar um LED, por exemplo, ou qualquer outro componente que eu ligue na saída. Para isso, eu utilizo do comando digital write. Coloco o número da porta e na sequência, se eu quero ela em nível alto ou baixo, high para alto, low para baixo. Digital write 5 low, tá? 5, esse comando ele pode ser substituído também. Eu posso escrever no lugar do high aqui, eu posso escrever 1, e no lugar do low eu posso escrever 0. Embora ele apareça na cor preta, é porque eu posso utilizar esses números para várias coisas, então não tem uma instância criada só para o número, né? Então, eu tenho 1 e 0, significando a mesma coisa que high e low. Quando a gente comenta que a ideia do Arduino ela é toda diferenciada, um exemplo é isso que a gente está vendo. Ó. Como eu dei o exemplo aqui em cima, mais uma vez aqui embaixo, ó, o digital write, primeiro que é uma palavra que está escrita em inglês, uma pequena tradução você vai ver que significa escrever na digital, ou escrever digital. Digital write, é uma escrita digital. Então eu vou escrever digital aonde? Na porta 5, eu vou escrever o quê? High, ou seja, eu escrever nível lógico alto na porta 5. Então, é um comando muito próximo do que o ser humano já conversa. Por isso a gente considera essa uma linguagem de alto nível. Tudo bem? Então, nessa aula que a gente viu até agora, como fazer para determinar se um pino de entrada digital ele é entrada ou saída, né? Um pino digital se ele é de entrada ou de saída, e vimos até aqui como fazemos o acionamento dele para nível alto e nível baixo. Tudo bem? No próximo vídeo, a gente vai ver aqui uma demonstração do já consagrado programa chamado Blink, que é o que faz o LED acender e apagar numa porta digital. Tudo bem? A gente vai escrever ele do zero, ele existe aqui nos exemplos básicos, eu vou até apresentá-lo a vocês na aula, mas a intenção é que a gente faça ele inteiro do zero para que a gente entenda muito bem como é que ele funciona, fazer aí a ligação lá no Circuits.io e fazer o teste dele. A gente vai ficando por aqui então com esse vídeo, que falou sobre as entradas e saídas digitais e os seus comportamentos. Agradeço a todos pela audiência, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.